Eu sou a Sofia Rezende, nasci e cresci no bairro chinês. Os meus pais vêm de Feirão, que é uma aldeia dali da Serra do Monte Muro, que pertence a Rezende. Vieram para Lisboa, julgo eu, em 1980, após de casarem os dois. Vieram para o bairro chinês e vieram morar para uma casa de uma tia da minha mãe, que naquela altura foi realojada na Quinta do Chalé. Então deixou a barraquita para os meus pais. Era uma barraquita pequenina, aquilo na altura só era 2 quartos e uma cozinha. E tinha outra barraca conjunta pegada à nossa, que era de uma tia minha, irmã da minha mãe. E nós depois também tínhamos depois uma casa de banho cá fora, que era, tanto era uso nosso, como era da minha tia. Entretanto, mais tarde, a minha tia conseguiu, no bairro chinês, alugar uma barraquita maior, com melhores condições. E então os meus pais aproveitaram e ampliaram então a nossa barraca e ficámos então com mais uma sala. E o que era a cozinha deles, o meu pai fez do género de uma arrecadação, onde guardava as ferramentas dele. Fez então umas obras para ampliar a cozinha para ser junta com a casa de banho, para não termos que estar a sair de casa para irmos para a casa de banho. Ainda vivíamos lá então uns belos aninhos, entretanto só nasci eu e o meu irmão, tínhamos o nosso quartito, que até era grandito, uma barraca até era grandito o quartito. Entretanto nasceu a minha irmã mais nova, então para desenrascar a arrecadação do meu pai passou a ser o meu quarto. Então era a minha caminha no fundo, mas mesmo ali tudo misturado com as ferramentas do meu pai, com aquilo tudo. Pronto. A parte chata daquela parte daquela arrecadação é que quando chovia entrava muita água. Então eu acordava muitas vezes de manhã com as minhas mantas e cobertores completamente úmidos. Eu acho que tinha as defesas muito em cima. Provavelmente por ser a primeira filha, não sei. Mas tinha as defesas muito em cima, era raro. Mas claro, às vezes ficava doente e a minha mãe, coitada, ficava com uns remorsos. Mas realmente eles não tinham outro sítio onde pudessem deitar. Tinha que ser mesmo ali. Nós não tínhamos água canalizada. E então nós tínhamos, era tipo daqueles barris em cima do telhado da nossa barraca, onde nós, pronto, tínhamos que encher, mas essa água só dava para lavar a louça e tomar banho. Tomar banho quer dizer que tomar banho tínhamos que aquecer a água no fogão e levámos a bacia com água quente e moderávamos com a água fria. Pronto, para beber, íamos mesmo com os garrafões de toda a espécie. Eu lembro-me de um episódio que a minha mãe tinha. A minha mãe usava também às vezes os garrafões de lexívia, porque vinha desinfetado, não é? Depois para lavar aquilo muitas vezes, passar muitas vezes com água, ou usava para levar água para casa. E eu, criança, peguei num garrafão de lexívia a pensar que era água e quando dou conta que ele era mesmo lexívia. Quando comecei a sentir a garganta a arder. Vá lá que não aconteceu nada de mal, que a minha inocência de criança foi beber litros e litros de leite, que era para ver se eu não morria naquele momento. Os aspectos negativos eram só mesmo as condições é que eram péssimas. Pronto, porque volta e meia lá aparecia um ratinho lá na nossa sala. A minha mãe andava constantemente a pôr remédios e depois ou era um ratinho morto no meio da sala, ou íamos buscar a louça e lá tinham como é que se chama? Dejetos dos ratos, ou estávamos tipo a tirar a massa do armário e lá vinha uma barata e a água canalizada. Pronto. Para mim eram os aspectos mais... Por de resto, se formos a ver, como criança, éramos felizes pela liberdade que tínhamos. Por acaso estava uma fonte naquele largo que era numa casa mais acima da nossa.
Pronto, era muito perto. Isso, a fonte era muito perto. Ao ponto de irmos todos para lá brincar. Nós sabíamos a vida praticamente uns dos outros, isso era. Se nós quiséssemos esconder, seja o que fosse, era um bocado impossível. Toda a gente sabia e bastava a vizinha do lado ter-se apercebido de uma situação que se tinha passado lá em casa, quase a vizinhança toda sabia o que é que se tinha passado. Isso é verdade. Isso era um bocado impossível a gente esconder, fosse o que fosse. Se a fulana levasse tareia do marido, toda a gente sabia que a fulana tinha levado uma tareia do marido. Não é? Falta de privacidade. Havia muita falta de privacidade, isso era. Isso é como tudo, temos sempre o lado bom e o lado negativo, não é? Das coisas. Por isso...